Val vai tentar vai falar sobre essa matéria e, portanto, vamos dar-lhe a palavra e ouvir durante o tempo que lhe é concedido. Muito bom dia a todos. A minha satisfação de aqui de novo estar em Braga, na Escola de Direito da Universidade do Minho. Gostaria de agradecer a todos a vossa presença e, claro, começando pelo professor Vladimir Brito, que preside esta sessão, amigo de longa data. Tivemos a ocasião de estar juntos no Hemisfério Sul há bem pouco tempo, em Maputo, onde participámos no primeiro Congresso Luso-Moçambicano de Direito e também na sua pessoa assinalar o gosto, também representando aqui a Nova Direito, de podermos aproximar as nossas escolas, de podermos fazer coisas em conjunto. Esse Congresso Luso-Moçambicano foi importante porque reuniu realmente professores de várias escolas e destas duas instituições, da Nova Direito e da Escola de Direito da Universidade do Minho. O professor Vladimir Brito já tem participado em várias iniciativas nossas, sempre com muito gosto. No próximo ano também esperamos contar com a sua presença na lecionação de algumas disciplinas dos nossos cursos e, portanto, é um gosto aqui regressar e partilhar este momento consigo, Sr. Professor. Também gostaria de cumprimentar o professor Quem de Oliveira, a professora Maria da Assunção de Val Pereira, também uma saudação especial ao professor Joaquim Freitas Rocha e à professora Isabel Fonseca. Também temos andado juntos noutras paragens lusófonas, Cabo Verde, Angola, e, portanto, é com muito gosto que aqui regresso. E o tema que me hoje foi proposto é um tema realmente aliciante, a Constituição Global. Mas, porventura, antes de falar propriamente sobre o que é que isso implica, fazer um resumo do pressuposto de termos no futuro uma Constituição Global, não propriamente em sentido denotativo de termos um só país com uma só Constituição. A expressão não quererá dizer isso, quererá dizer, porventura, o chamado constitucionalismo global, mas antes disso, talvez seja importante resumir o que é que significa hoje o constitucionalismo. O constitucionalismo como movimento de ideias, de princípios, de valores, que tem vindo a afirmar-se e que o tempo não tem vindo a desgastar. Antes, pelo contrário, o tempo tem vindo a aperfeiçoar e tem vindo a confirmar a importância que o constitucionalismo trouxe à ética, ao direito e à política. Constitucionalismo esse que nós reconhecemos a partir das revoluções liberais, da Revolução Americana, da Revolução Francesa e tudo o que ficou implícito na ideia da construção de um Estado de Direito e a partir de uma Constituição moderna, Constituição formal e material, saída precisamente desses movimentos, com toda a filosofia iluminista que também subjazia a essas discussões. E podemos hoje dizer, em síntese, nestes 200 anos, embora 200 anos em que este constitucionalismo tomou diferentes tons, digamos que sempre com a mesma cor, mas com tons diferentes, desde logo na contraposição entre o constitucionalismo liberal e o constitucionalismo social, mas podemos dizer que há um conjunto de traços fundamentais comuns. A proteção dos direitos fundamentais, desde logo, embora já tivesse mergulhado as suas raízes em momentos anteriores a este constitucionalismo contemporâneo, portanto, a sua importância e a importância da sua declaração e a importância da separação entre a sociedade e o próprio Estado e a afirmação dos cidadãos em relação ao próprio Estado. Por outro lado, também uma ideia que hoje se mantém válida, embora, porventura, tendo passado por várias metamorfoses, a separação dos poderes, ou a divisão dos poderes, ou talvez hoje o equilíbrio dos poderes, ou, porventura, ainda de uma forma mais simplificada, a distinção entre poder de decidir e poder de controlar, enfim, na senda de um célebre autor alemão, Karl Loewenstein, que resuma hoje a teoria da separação de poderes essencialmente a um dualismo entre decisão e controlo. Ou também o governo representativo, a ideia da democracia, embora sendo a democracia um sistema bem mais antigo do que 200 anos, mas verdadeiramente a democracia que interessa, que importa, tem 200 anos e tem-se aperfeiçoado ao longo deste tempo com o acrescento de novas dimensões. Essa democracia começou por ser essencialmente uma democracia representativa e hoje é muito mais do que isso, é uma democracia também referendária e uma democracia, sobretudo, participativa.
Também outro aspecto importante que tem vindo a confirmar-se com o tempo, com vantagens e também trazendo algumas incompreensões, a ideia da separação entre o Estado e o fenómeno religioso. Portanto, a ideia da laicidade, isso implicando naturalmente não só o reconhecimento do pluralismo religioso, mas sobretudo o reconhecimento da liberdade religiosa e da liberdade e a proteção dos sentimentos religiosos. Portanto, isto, em síntese, algo que nos trouxe o constitucionalismo e algo que este constitucionalismo que tem 200 anos tem vindo a manter, a confirmar, embora aperfeiçoando alguns dos seus aspectos, sobretudo no Estado Social, a intervenção do Estado na economia, o reconhecimento de direitos sociais e sobretudo, um novo arranjo na distribuição dos poderes, certamente um pouco diferente daquele que tinha sido idealizado para o século XIX e, sobretudo, que foi idealizado pelo pai dessa teoria, Charles Secondado de Montesquieu. Portanto, este é o meu ponto de partida e se eu o referi, julgo que tenho interesse de saber em que aspectos, afinal, se vai construir esse tal constitucionalismo global ou essa Constituição global. Mas antes de lá chegarmos, penso também que é importante, como segundo aspecto, nós olharmos para o mundo de hoje. Aliás, eu assisti já à parte final da intervenção da professora Isabel Fonseca, gostei muito daquilo que eu ouvi, e ela, de facto, disse aquilo que é muito importante. É que nós, hoje, o mundo de hoje não é um mundo de há 30 ou de há 50 anos. Isso parece-me evidente. Não é, com certeza, do ponto de vista das pessoas, porque uns já não estão cá e outros estão cá, e os que estão cá hoje não estavam cá há 50 anos, por exemplo, é o meu caso, mas não é só por isso. É porque há um conjunto de novas características da realidade de hoje, sobretudo na ótica da orientação política, que têm de ser assinaladas. E nós hoje temos, evidentemente, um mundo global, coisa que não tínhamos há 30 anos atrás. Isso hoje parece evidente. A certa altura as pessoas tinham dúvidas sobre se a globalização seria algo que teria ficado para estar, para permanecer. Não, realmente veio para ficar. Efetivamente, penso que isso é irreversível, embora possa haver e tem havido reações contra a globalização e de neoprotecionismo em certos aspectos, mas penso que, na sua essência, o fenómeno da globalização acabou por ficar intrinsecamente impregnado nas instituições que se vão alterando também por via disso. Como também parece evidente, também isso foi referido também há pouco pelo professor Vladimir Brito, o problema do mundo se ter tornado verdadeiramente imprevisível e da ciência deixar de responder às nossas inquietações, de deixar de ter respostas. Portanto, no mundo cientifista do século XIX, referiu Augusto Comte, e muito bem, hoje essa explicação racional de tudo através da ciência perdeu-se. Portanto, não há explicações globais, vivemos num mundo absolutamente imprevisível, a tal sociedade de risco, que falava Ulrich Beck, infelizmente já falecido, embora ele tivesse escrito sobretudo falando nos riscos naturais dos acidentes nucleares. Ele escreveu esse livro, A Sociedade de Risco, como sabem, num contexto muito particular do acidente de Chernobyl, em 1986, mas sem dúvida que o Ulrich Beck tem a seu crédito ter chamado a atenção para uma característica recente das nossas sociedades, a sociedade de risco, a sociedade de uma grande imprevisibilidade e em que, na agenda política, nós somos obrigados a incorporar um conjunto de políticas públicas que devem precisamente responder e minorar esses riscos, que se passam a ser coletivos e são riscos, na verdade, impossíveis de prever na sua totalidade. Bem, eu acrescentaria mais duas características no mundo que nós vivemos hoje. O problema da insegurança, que está em parte associado à imprevisibilidade. É evidente que o 11 de setembro de 2001 mudou radicalmente o nosso modo de ver muitas coisas na sociedade. Muitas pessoas na altura não acreditavam que o 11 de setembro tinha, de facto, mudado definitivamente os Estados e a comunidade internacional, mas de facto mudou. E, infelizmente, numa altura em que nós achávamos que o 11 de setembro estava lentamente a desaparecer, eis que aparecem de novo justas preocupações com a segurança coletiva, atendendo a novos refluxos de radicalização islâmica que a Europa está a ser alvo neste momento. Portanto, o problema da segurança, do reforço da segurança, do reforço das estruturas de segurança é um problema, é de novo um assunto da agenda política e um assunto das políticas públicas. No caso português, ainda há mais uma característica a acrescentar, é que nós hoje vivemos num estado de crise e também já percebemos, até porque se aproxima o tempo eleitoral, que essa crise não nos vai largar tão cedo.
E, portanto, nós temos que começar a conviver, pelos vistos, em permanência, num estado de crise económico-financeira, ou num estado de crescimento suave, lento, rastejante, que não é significativo e, portanto, colocando de lado tudo aquilo que nós aprendemos em economia política, de que depois do slam viria o boom e que haveria grandes ciclos de expansão económica de 5, 6, 7% do PIB. Isso, efetivamente, pertence à história e, de facto, temos que nos habituar a conviver com uma crise que, infelizmente, embora não seja do seu conceito essa característica, se vai tornando uma crise permanente e até definitiva. Portanto, estas características que eu referi são características que vão ter uma influência e são dificuldades que hoje nós vemos quando pretendemos dar sentido prático a uma Constituição, seja ela qual for, falando aqui sobretudo na perspectiva de uma Constituição teórica, ou a Constituição, enfim, no seu sentido mais profundo, com uma limitação jurídica do poder e como é que essa limitação se deve organizar em vários dos seus aspectos, quer na perspectiva dos direitos dos cidadãos, quer na perspectiva do exercício do poder. E, portanto, esta é a realidade que nós temos, a realidade que muitos hoje consideram ser um Estado pós-social ou um Estado pós-moderno, ou, como consta aqui do vosso folheto, a tal pós-modernidade. Eu talvez preferisse uma outra palavra, a pós-contemporaneidade, porque, na verdade, a modernidade que corresponde à idade moderna, a seguir aos descobrimentos e ao Renascimento, em parte é idêntica à contemporaneidade que veio da Revolução Francesa e que veio do liberalismo, mas em parte não é. E é verdade que a perspectiva da racionalização do poder, da construção do poder, é uma construção que não é do liberalismo, mas é da modernidade, é da idade moderna, portanto, antes disso, e tem muito que ver com a própria absolutização do poder, mas há coisas que a contemporaneidade nos trouxe que são radicalmente opostas à modernidade. Modernidade neste sentido do pensamento político e jurídico do século da Idade Moderna, portanto, entre século XVI e século XVIII. E basta olhar à própria construção do Estado Constitucional. O Estado Constitucional não tem nada a ver com o Estado moderno. O Estado moderno trouxe-nos, é verdade, algumas características que depois se confirmaram no Estado contemporâneo, por exemplo, a ideia da representação, os estamentos, por exemplo, mas trouxe coisas completamente diferentes. Por exemplo, a República contra a monarquia. Na Idade Moderna não havia repúblicas, havia só monarquias. A Idade Moderna trouxe-nos a absolutização do poder. O que é que foi a contemporaneidade, senão o contrário, precisamente, da absolutização do poder? Foi, pelo contrário, a limitação do poder. Portanto, como é que nós podemos dizer que a contemporaneidade é ainda uma fase da modernidade? Não me parece. A meu ver, penso que essa característica, esta é fundamental. Ou já agora, se pensarmos na separação entre o fenómeno político e o fenómeno religioso, sabemos bem que a Idade Moderna nos trouxe várias formas de nacionalização do fenómeno religioso, em que os Estados eram confessionais e reivindicavam o poder político de um poder chamado regalismo ou jurisdicionalismo de controle do poder religioso. A Idade Moderna, a Idade Contemporânea não nos traz isso. Traz, pelo contrário, uma progressiva separação, com conflitos, é verdade, mas uma progressiva separação e, mais do que separação, cooperação entre o fenómeno político e o fenómeno religioso. Portanto, sem desprimor para quem tem opiniões diferentes, eu sei que a expressão hoje pós-modernidade é a expressão que está a ser mais divulgada, mas talvez fosse interessante pensar mais em pós-contemporaneidade e deixar a modernidade para um lugar mais recuado na história, onde ela, a meu ver, se situa melhor. Mas a questão agora coloca-se nos seguintes termos. Quais são os desafios que este estado de risco, que este estado pós-contemporâneo ou estado pós-social nos levanta? Antes de falar ainda especificamente na construção global, na globalização. Agora, pensando sobretudo ainda na estrutura dos Estados e nas nossas comunidades estaduais. Bem, um primeiro tema, que é um tema que daria outro colóquio, deixei a sugestão, é o problema da abertura a novas normatividades. A Constituição em si e o fenómeno do Estado, tal como foi construído no liberalismo, foi construído com base na ideia da lei do Estado, do estatocentrismo e do logicentrismo. E, portanto, o Estado, aí sim o Estado moderno e depois o Estado contemporâneo, sempre teve horror ao fenómeno do pluralismo normativo. E o pluralismo hoje não é só, o pluralismo jurídico não é só um pluralismo normativo, não é só um pluralismo de fontes,
É um pluralismo de instituições, por exemplo, e é um pluralismo de formas de representação política e um pluralismo de resolução de litígios, através da resolução alternativa de litígios. Portanto, o pluralismo jurídico, quando se fala nele, às vezes nós tendemos a reduzi-lo ao pluralismo das fontes do direito, mas é muito mais do que isso. Mas, em relação às fontes do direito, há um manifesto problema de uma necessidade de as Constituições se adaptarem a essa abertura normativa que se impõe pelos olhos de dentro e que se impõe pela própria prática. E essa abertura vem não só de um direito internacional hoje, que tem uma força e uma dinâmica que não tinha há 100 anos atrás, e traz novas fontes e novas hierarquias de valores e de princípios, por exemplo, como também ao nível interno nós hoje devemos reconhecer novas realidades normativas que em muito transcendem a realidade do positivismo legalista ou da lei do Estado. E isso hoje tem sido cada vez mais reconhecido, não só porque muitas vezes o Estado descentraliza o poder legislativo em instituições infraestaduais, no caso do regionalismo político-legislativo, ou hoje cada vez mais, por exemplo, assiste agora a esse fenómeno da importância da autonomia normativa das ordens profissionais. Nós hoje estamos em Portugal num processo de criação, ou de recriação, ou de reformulação de 17 ordens profissionais, através da alteração dos seus estatutos, são 17. E o que é que nós vemos? Vemos uma acrimónia, uma disputa no espaço público entre zonas de autonomia normativa que as ordens profissionais, não tendo formalmente porque os seus estatutos serão alterados por lei, na prática têm porque o Poder Legislativo não tem legitimidade e muito menos terá a falta de senso de fazer essas alterações contra o sentir maioritário dessas ordens profissionais. Portanto, isso é um outro espaço de pluralismo normativo, neste caso um pluralismo semipúblico, mas podemos pensar noutras zonas em que surge essa abertura a outras normatividades, inclusive no plano até religioso, porque num Estado pluralista do ponto de vista religioso, também a lei tem de dar guarida a diferentes manifestações religiosas. Aliás, o Estado português já tem neste momento até 2 tratados internacionais, ou 2 convenções internacionais celebradas com duas organizações religiosas. A Fidesz, da longa data, tem com a Santa Sé, há uma nova concordata desde 2004, mas desde 2010 tem um outro texto, uma outra convenção internacional, que é no fundo como se fosse uma concordata, embora não tenha esse nome, com a comunidade ismaelita de Portugal. Embora seja representada por uma estrutura internacional chamada Imamat Ismail. E, portanto, isso também prova, até por força daquilo que se diz na lei da verdade religiosa, a possibilidade de o Estado poder incorporar normatividades que não são suas, mas que, neste caso, são oriundas de fenómenos religiosos que não são, evidentemente, controlados pelo Estado, mas correspondem a uma participação de pessoas de acordo com as suas confissões religiosas. Portanto, há aqui vários espaços de outras normatividades que vão muito para além de uma normatividade estadual ou legislativa, enfim, isto tudo sem falar numa normatividade superior que hoje também tem sido muito referida e que tem a ver com as novos entendimentos em relação àquilo que puder ser o direito natural ou pelo menos um direito suprapositivo. Depois, outro aspecto também que eu gostaria de referir é, por força da crise que nós estamos a viver, que não só nós, mas no caso português isso tem sido mais sentido, a reorganização do Estado Social. O Estado Social não está para acabar, julgo eu, mas está a ser objeto de uma profunda remodelação. E, sobretudo, porque há condições hoje muito diferentes daquelas que existiam há 30 ou 40 anos atrás. O balanço do Estado Social está feito, é um Estado que se burocratizou, em que, a certa altura, metade do dinheiro era gasto nas estruturas administrativas para que o dinheiro chegasse ao destino. E, portanto, quando de 100, 50 fica pelo caminho e não chega aos pobres, ou aos doentes, ou aos desempregados, alguma coisa está mal. Então, metade do dinheiro fica pelo caminho para alimentar uma estrutura com desperdícios e uma estrutura administrativa que devora o dinheiro que é para dar aos pobres e que é para dar aos doentes e que é para dar, em geral, aos desvalidos, algo que está errado nesse Estado Social. De facto, essa análise está feita. O Estado Social tende a reformar-se do ponto de vista de ser mais eficiente e, sobretudo, de encarar a produção de bens sociais que possa ser feita por uma iniciativa privada em que o preço é bem mais baixo porque tem modernos e mais audados mecanismos de gestão. E, portanto, o que nós hoje estamos a assistir é a uma redução
de um setor público e há convivência, mais do que pacífica, necessária entre um setor público e um setor privado, e em que o setor privado também vai chegando a áreas que até há uns anos atrás, ou umas décadas, pelo menos para a Constituição nossa, que foi aprovada em 76, eram áreas em que se acreditava que não podia haver iniciativa privada, mas na verdade ela hoje existe e pujante e com toda a razão de ser, que é o caso da educação e o caso da saúde. Hoje metade dos serviços de saúde dados em Portugal são prestados por entidades privadas e não por entidades públicas. Isto era algo que não existia, evidentemente, há 40 anos atrás. Portanto, há aqui em curso um processo de reorganização e de cooperação entre o setor público e o setor privado e o setor social também, que tende a impor-se. Último aspecto, ainda destes desafios, digamos, gerais, diz respeito à necessidade de redemocratizar a democracia. Isto pode parecer um pouco realmente tautológico, mas na verdade a democracia tem que ser redemocratizada. Todos nós o sentimos, hoje cada vez mais. Há muitas vias para o fazer, o voto eletrónico, por exemplo, a multiplicação dos referendos ou a mudança que é necessário na organização dos partidos. Claro que podemos sempre chegar à conclusão de que o problema da democracia não está nela própria, mas está nos seus protagonistas, está nas pessoas que são os políticos. Acredito que boa parte do problema esteja aí, mas também os políticos podem mudar se houver mecanismos e novas instituições que os obriguem a mudar a sua forma de fazer política. Mas este é um desafio realmente hoje muito sério e não me parece que a solução seja, como alguns dizem, mudar de Constituição. E, portanto, ao mudar de Constituição, como que por um ato de mágica, passamos a ter políticos bons. Vamos imaginar que nós íamos mudar de Constituição. Acham que íamos mudar de políticos? Claro que não, porque os políticos, a classe política que está, saltava imediatamente para o novo barco constitucional. Não tem qualquer dúvida, porque os políticos não aparecem do nada e a sucessão de um texto constitucional nunca pode ser feita aliando-se da classe política que está naquele momento a dirigir o país. Portanto, essa ideia de mudar de Constituição, fazendo um restart e achando que, por milagre, vai haver uma nova geração de políticos, penso que isso é uma utopia. É uma insensatez, porque isso nunca irá acontecer. Bom, mas agora chegamos ao constitucionalismo global, ou à chamada Constituição Global. Destes vários desafios, muitos deles colocam-se na organização do Estado, mas há um aspecto agora muito importante que tem que ver com a relação do direito constitucional, ou tem que ver com a relação da Constituição com o novo direito internacional. Sobretudo, a questão da Constituição Global é um problema de direito internacional, não é um problema de direito constitucional. E o que é que essa palavra quer dizer? Significa o seguinte, significa que hoje, com os avanços que têm sido feitos no direito internacional, impõe-se, torna-se necessário que os princípios, os valores, os mecanismos, as instituições das Constituições sejam também exportados e transferidos para dar um novo sentido ao direito internacional. E, portanto, podemos dizer que o direito internacional precisa de um processo de constitucionalização. Precisa de ser renovado, precisa de ser melhorado, aprimorado em muitos aspectos, para o mesmo se devendo transferir um conjunto de instituições que no constitucionalismo já foram descobertas há 200 anos ou há 100 anos e, portanto, não será muito difícil fazer esse mesmo processo. Claro que, quando se fala em constitucionalismo global, e Constituição Global no sentido de constitucionalismo global, aparecem às vezes várias expressões que não são exatamente idênticas. Há quem fale em transconstitucionalismo, há quem fale em interconstitucionalismo, há quem fale em direito constitucional comparado, que é outra coisa um pouco diferente, e, portanto, há quem fale em constitucionalismo cosmopolita, no sentido de ser diferente do constitucionalismo global, e até pode ser. Mas eu, por hora, não entraria na guerra de nomes, mas, de facto, constitucionalismo global ou Constituição Global, um pouco diferentemente da chamada da Constituição Cosmopolita, significa a transferência destes mecanismos, destes valores, para a ordem internacional, julgando que esses mecanismos, esses valores possam ser importantes. Porque o constitucionalismo cosmopolita já tem um sentido diferente. Já não é propriamente um produto da globalização, mas é um produto de uma certa contra-globalização, em que há uma filtragem
de um conjunto de valores que acabam por ser comuns aos povos, mas que se opõem aos próprios Estados. E, portanto, a ideia do conjunto cosmopolita é um pouco diferente da ideia do constitucionalismo global. Bom, mas se assim é, se é necessário fazer esse processo, aliás, é um assunto que se fala há bastante tempo, não é um assunto de agora, mas é um assunto em que, de facto, tem-se sentido mais do que nunca essa necessidade. E claro que essa necessidade, em grande medida, foi reforçada pela globalização que temos vindo a viver. O problema que se coloca, a questão que se coloca agora é saber quais são os pontos, quais são as áreas em que ocorre, em que se fortifica esse constitucionalismo global, essa transferência dos valores constitucionais para a ordem jurídica internacional. Bem, um ponto importante que hoje tem sido muito referido é o problema dos direitos humanos. É verdade que os direitos humanos são uma construção recente do direito internacional. É verdade que já havia direitos humanos antes de se falar no constitucionalismo global ou antes de se falar na constitucionalização do direito internacional, mas não deixa de ser curioso que o texto, o Tratado Internacional, que muitos consideram, já li muitos artigos sobre isso, com esse nome até, a Constituição Mundial, que é a Carta das Nações Unidas, não deixa de ser impressionante que essa Carta não tenha qualquer declaração de direitos humanos. Realmente há uma alusão nos artigos iniciais, é verdade, mas essa Carta não fala em direitos humanos. Então, isto significa o quê? Significa que os direitos humanos, claro, são consagrados por outros sistemas, um deles as Nações Unidas, mas por outros sistemas regionais, e tem vindo a afirmar-se, aliás, é até em grande velocidade, até havendo aqui um processo inverso, em que os direitos humanos vão mais à frente no direito internacional do que os direitos fundamentais no direito constitucional, acho que por uma razão óbvia tem a ver com a rigidez das Constituições escritas, mas ainda assim penso que é necessário levar de uma forma mais profunda, ou entender de uma forma mais profunda os direitos humanos, através de considerarmos a existência não apenas de direitos das pessoas, mas direitos humanos de cidadãos universais, de uma república universal de cidadãos, em que ainda falta uma dimensão política evidente, porque, como sabem, durante muitos anos os direitos humanos puderam sobreviver, o que é espantoso, à coexistência entre democracias liberais e democracias populares. Não deixa de ser impressionante como muitos países comunistas, enfim, felizmente já não existem, ou pelo menos não existem com esse nome, mas é impressionante como é que os direitos humanos conseguiram sobreviver a essa dicotomia. Porquê? Por uma razão muito simples, porque esses direitos humanos eram reconhecidos como direitos civis, até a certo ponto, eram reconhecidos sobretudo como direitos económicos, sociais e culturais, mas não eram reconhecidos como direitos políticos, direitos que tivessem a ver com o sistema político democrático, porque essa parte o Bloco Comunista não aceitava. Mas, apesar de tudo, foi impressionante ver como, não obstante a divisão entre dois grandes blocos na Guerra Fria, os direitos humanos, esse processo, com base numa certa uniformidade e uma certa universalidade, é verdade, conseguiu impor-se ao longo das décadas. Mas hoje, uma vez que esses temas estão, enfim, em perda manifesta, penso que se impõe neste momento que se reforce um estatuto de cidadão universal com base numa dimensão política e com base noutros instrumentos que neste momento ainda falecem, como por exemplo um Tribunal das Nações Unidas para a Defesa dos Direitos Humanos, como sabem não há, e outro tipo de instrumentos que permitem ou que permitissem agilizar uma intervenção política dos cidadãos no âmbito europeu. Depois há um outro aspecto também que é um sinal dessa constitucionalização do direito internacional, que é o problema da separação dos poderes, ou o problema da divisão dos poderes. Hoje também já se fala, no âmbito das instituições internacionais, no âmbito das organizações internacionais, isso fala-se um pouco também no direito da União Europeia, através de um princípio conexo, que é o princípio do equilíbrio dos poderes, mas hoje fala-se da necessidade de haver separação de poderes também nas organizações internacionais. E sobretudo, que tenham como consequência, essa separação de poderes ao nível internacional, tenha como consequência o problema de haver a fiscalização judicial das decisões políticas e legislativas das organizações internacionais e, portanto, que não haja no plano do direito internacional organizações que tomem decisões sem controle de natureza judicial. Até porque pode acontecer, já tem acontecido, o caso das Nações Unidas, quando toma decisões ao abrigo do capítulo 7 da Carta, aliás, já houve alguns processos em relação ao combate ao terrorismo, pode acontecer que o Conselho de Segurança acabe por tomar decisões que são autênticas sentenças punitivas de indivíduos. O que, evidentemente, levanta aqui um problema muito complicado, que é o problema
saber se nós estamos aqui perante uma intolerável mistura ou fusão de poderes, um de natureza política ou executiva e outro de natureza judicial. Quando o Conselho de Segurança toma decisões punitivas sobre terroristas ou aplicando sanções, o Conselho de Segurança não está a ser um órgão político, está a ser um órgão judicial, com a Segurança das Nações Unidas. E, portanto, isso levanta questões muito sérias do ponto de vista da necessidade de saber qual o lugar de uma ideia, qualquer ideia que seja, mesmo que seja mínima, da separação de poderes no âmbito da organização das instituições internacionais. Para terminar, deixo aqui estas 3 notas em relação a esta ideia enfim, podia falar de outra, talvez, hoje o problema da construção dos tratados internacionais. Os tratados internacionais tendem a ser constituições do ponto de vista formal, devido à sua hierarquia, tendem também a ser constituições rígidas, devido ao facto de muitos tratados hoje, sobretudo em tratados que sejam tratados de criadores de instituições, muitos já têm limites materiais de revisão, à sua própria revisão. Portanto, há um conjunto também de conceitos e de características das constituições formais e rígidas que passam agora a ser transferidas para a órbita do direito internacional. Mas, para terminar, só alguns apontamentos em relação ao ponto em que nós estamos, portanto, nós, Constituição de 66, em relação a estes desafios. Saber se a Constituição de 66 está ou não está adequada a este movimento de constitucionalismo global. Saber se isto existe ou não existe. Está até certo ponto, é a minha ideia. Mas há problemas que o tempo tem vindo a adensar e que não estão resolvidos na nossa Constituição. Aí sim podemos rever a Constituição, não para substituir a classe política, mas para aperfeiçoar certos mecanismos. Aliás, essa revisão já tem acontecido por diversas vezes. Quais são então os pontos em que se pode detectar alguns estrangulamentos ou algumas contradições em relação a este processo de adequação que os países devem fazer em relação a um constitucionalismo global e a um processo de constitucionalização do direito internacional? Há várias áreas. Bem, desde logo aquela que mais me impressiona é o processo decisório ao nível interno português no que respeita à conclusão de convenções internacionais, em que nós verificamos uma contradição abstrusa. Porque, enquanto que para fazer uma lei, por exemplo, o Presidente da República tem um veto que é suspensivo e um veto que pode ser superado pelo Parlamento, para fazer um tratado internacional, o Presidente da República tem um veto absoluto, que acho que nem se chama veto, porque pode não ratificar, não é obrigado sequer a dizer se ratifica ou não ratifica. E, portanto, então quer dizer, o Presidente da República tem muito mais poder para não concluir um ato normativo internacional, que ainda por cima é superior à lei, do que para concluir um ato legislativo que é inferior e que pode ser superado por maioria de 2/3, porque a ausência de ratificação de um tratado por parte do Parlamento não pode ser feita, não pode ser superada, porque não está previsto este mecanismo. Portanto, há aqui uma assimetria evidente entre o poder presencial no que respeita aos tratados e acordos, já agora, em relação às leis, que é uma coisa que deve ser referida. Como também há uma assimetria noutra coisa óbvia, é que um tratado ou uma convenção, quando passam pelo Parlamento, qual é a maioria que eles vão, a maioria que vão obedecer? A maioria relativa, é a maioria geral deliberativa. Nas leis é sempre a maioria relativa? Não, há leis em que é a maioria 2/3 ou em que é a maioria absoluta. Portanto, quer dizer, as mesmas matérias, se passa por um tratado, é a maioria relativa. Se passa por uma lei interna, é a maioria qualificada. Isto não faz qualquer sentido. Mas a verdade é isto que nós temos no nosso texto constitucional. Depois, há um outro problema que diz respeito também ao elenco das fontes do direito internacional. O célebre artigo 8º é um artigo importante, enfim, tem sido muito estudado. A meu ver, continuo a sentir-me insatisfeito com o artigo 8º, mesmo depois de todas as 1001 exegeses que já se foram feitas a respeito desse artigo. Mas, de facto, esse artigo não atende a várias realidades hoje novas, não fala em princípios gerais do direito internacional, não se refere de uma forma satisfatória à diversidade de fontes secundárias de organizações internacionais. Enfim, é verdade que o artigo 3º, o número 3 do artigo 8º o faz, mas, a meu ver, não fico satisfeito com uma aplicação analógica desse número 3 em relação a outras organizações que não sejam, ou que não tenham natureza
supranacional. Portanto, há aqui um conjunto de problemas, a meu ver, importantes em relação ao artigo 8º. E depois ainda há outra coisa que tem sido objeto de desvalorização jurídica e doutrinária. Aliás, eu próprio também contribuí para isso, mas é uma matéria em que eu já me dei da opinião, que é, digamos, a desvitalização que foi feita sempre do artigo 7º da nossa Constituição. O artigo 7º é um artigo muito importante, é um artigo que tem um conjunto de princípios retores da política externa portuguesa, mas este artigo tem sido realmente sempre interpretado no sentido de ser apenas uma mera sugestão ao legislador ou ao decisor e não conter em si princípios que, se nós formos realistas, é do mais importante que nós podemos ter na vida. Porque basta olhar para os princípios que lá estão. Não direi o reconhecimento ao direito a que os outros povos se revoltem contra as formas de opressão. Já não irei tão longe. Mas, pelo menos, o princípio da independência, ou o princípio dos direitos humanos, ou o princípio da resolução pacífica dos conflitos. Portanto, tudo isso hoje são mecanismos universais da maior importância, que até estão acima, a meu ver, do próprio poder constituinte dos Estados. E, portanto, funcionam até, aliás, como um limite heterónomo ao próprio poder constituinte. Portanto, mas o artigo 7º, aqui para a nossa rapaziada da casa portuguesa, neste caso, não tem sido levado a sério. E, portanto, julga-se que é apenas uma mera recomendação, mas penso que seria importante desse artigo extrair uma maior normatividade e de ser levado mais a sério. Claro que o artigo, sendo levado mais a sério, tem algumas contradições que importa resolver, sobretudo é a contradição entre a maior força que se possa dar ao direito internacional e o princípio da independência nacional, porque realmente são dois princípios que entram em choque, porque quanto mais for importante o direito internacional, menor será, evidentemente, a nossa soberania externa. Isso parece-me evidente. Depois, não há um último problema, eu vou terminar, que tem a ver com a fiscalização da constitucionalidade do direito internacional de um modo geral. Aliás, a Constituição não faz distinção. Onde faz distinção é sobre a fiscalização da constitucionalidade que seja preventiva em relação às convenções internacionais, aquelas, portanto, têm um processo próprio de deliberação interna, mas a verdade é que isso hoje afigura-se muito complicado, porque hoje não é só o direito da União Europeia que tem um princípio de primado, mas o próprio direito nacional, embora isso não seja assim formulado, também o tem. O direito nacional só pode existir se for um direito com primado sobre os direitos nacionais e também sobre o direito constitucional. Aliás, isso é dito, aliás, explicitamente na Convenção de Viena sobre direitos tratados entre Estados, em 1969, em que se diz que o direito dos tratados prevalece sobre aquilo que lá se disser dentro de cada um dos Estados, artigo 26 da Convenção de Viena, com as exceções do problema chamado de ratificações imperfeitas, mas, na verdade, isso significa a superioridade automática e imposta pelo próprio direito internacional em relação aos direitos nacionais. Mas não é só aí, os direitos humanos é mais fácil de perceber, evidentemente, e outras áreas em que, na área do direito nacional da segurança, hoje também se tem vindo a frisar a importância não só da legítima defesa, como também da resolução pacífica ou bélica de conflitos, feita dentro de certos limites. Mas, portanto, uma formulação genérica de uma possibilidade, mesmo que seja teórica, de fiscalização de qualquer norma de direito internacional em relação à sua constitucionalidade, que pressupõe precisamente a superioridade total da Constituição em relação a essas normas, a meu ver, esbarra com a realidade que é de o direito internacional, em parte, ser superior à própria Constituição. Portanto, aqui também temos outro problema para resolver, acho que nunca se suscitou de uma forma assim dramática, nem mesmo no âmbito do direito internacional, do direito da União Europeia, mas um dia ele há de suscitar-se. Claro que com a revisão de 2001 acrescentou-se o número 4 ao artigo 8º, numa solução, digamos, de compromisso, dizendo-se que se o direito da União Europeia pode prevalecer sobre o direito interno, mesmo sobre a Constituição, menos naquilo que se considera ser um núcleo, um conjunto de princípios do chamado Estado de Direito Democrático, mas essa fórmula é uma forma que do ponto de vista literário, é muito bonita, sim senhores, muito simpática, mas é uma fórmula que também tem os seus próprios problemas. Aliás, porque precisamente um desses problemas é o problema da soberania do Estado, que faz parte do Estado de Direito Democrático, e se for interpretado na sua plenitude, nunca poderia admitir a superioridade do próprio direito da União Europeia. Portanto, essa forma tem tanto de bonito como de contraditório, porque ela própria encerra em si uma grande contradição.
Mas, portanto, estas minhas observações e, de novo, o prazer de aqui estar, sobretudo neste painel liderado pelo professor Vladimir Brito. Muitos parabéns também à Elsa por esta iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Gonçalo Gouveia, que nos falou aqui do constitucionalismo global, começando por fazer a distinção entre modernidade e contemporaneidade, ou seja, no fundo, queríamos dizer que são conceitos que têm de ser bem definidos para se entender do que está a falar, e por última análise, o constitucionalismo global implica uma globalidade, se quiser, uma era do global. Falou-nos também do constitucionalismo global, das suas diversas ideações e denominações, na sua relação com o direito internacional e com o direito interno, grandes problemas que se criam na execução, muitas vezes, de normas de direito internacional, nomeadamente a problemática da necessidade da fiscalização jurisdicional de algumas decisões tomadas por organismos internacionais, referindo-se diretamente à questão que se colocou há alguns anos entre o Conselho de Segurança e a União Europeia, em virtude de uma lista de pessoas que entendiam que eram terroristas e que não podiam mexer nas suas contas bancárias, etc. E houve um cidadão que decidiu recorrer para um Tribunal da União Europeia, que gerou, de facto, um diferendo interessante e que foi muito bem tratado por Maria Elisa Duarte num artigo publicado recentemente na revista Ténis. Depois fala-nos de alguns desajustamentos da Constituição de 66 face à época moderna, relativamente a algumas normas, nomeadamente aquelas que dizem respeito ao direito internacional, para nos demonstrar que, de facto, o constitucionalismo global traz grandes problemas e traz algumas dificuldades. É claro que eu, pessoalmente, preferia não falar de constitucionalismo global, mas sim de pactismo, ou de tratados mais globalizados, ou constitucionalismos globais, porque é muito difícil, em minha opinião, ter uma Constituição global, sendo que várias organizações internacionais têm as suas, entre aspas, constituições, são os tratados constitutivos, e, portanto, tem de haver aqui um conjunto de princípios que poderão reger ou ser assumidos nos vários tratados. Porque falar de uma Constituição global é um problema muito complicado neste momento, em especial no momento em que o Estado está a ser desmantelado ou desarmado, e a tendência que tudo aponta é a criação de grandes organizações internacionais a nível continental, que provavelmente virá a ser uma das posições futuras da humanidade, é termos de viver no quadro dessas organizações internacionais globais, já sem ideias, sem aqueles conceitos do século XIX, que começam a ser não operatórios no século XXI e na nova realidade internacional. Bom, mas isso é matéria para debate, e agora eu iria, agradecendo o Dr. Gonçalo Gouveia, iria dar a palavra ao Dr. Vital Moreira, que acabou de chegar há bocado, mas que vai já. Deixa-me só, dá-me só licença. Eu cumprimento o professor Vital Moreira também. E permito-me só aqui um minuto, só para justificar aqui uma circunstância particular da minha vida de hoje, é que eu tenho de regressar a Lisboa agora no comboio das 13h07. Aliás, eu tenho ao fim da tarde um lançamento de uma enciclopédia de Direito e Segurança em Lisboa, com a presença da Procuradora-Geral da República, e, portanto, eu agradeço também ao professor Vital Moreira esta troca, e não me levem mal se eu daqui a 30 minutos sair, mas ainda vou ouvir aqui um bom pedaço da intervenção do professor Vital Moreira. Eu agradeço a presença do Dr. Vital Moreira, a honra que nos dá de estar presentes nesta sessão da ELSA, e seguramente iremos muito aprender com a comunicação que ele vai aqui fazer. Muito obrigado, Vital. Bom dia a todos, é um gosto de estar aqui. Venho sempre com prazer à Universidade do Minho, onde tenho bons amigos, desde há muitos anos, desde o princípio. A começar pelo Vladimir, desde os anos de Coimbra, dos anos 60, dos prodigiosos anos 60 em Coimbra. E é um prazer partilhar esta mesa com o professor Gonçalo Gouveia, com quem tenho tido interações académicas desde há muitos anos também, inclusive na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Não é a primeira vez que colaboro com a Elsa, tive